Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo e História. No episódio de hoje, vamos continuar o nosso estudo da introdução de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Dessa vez, com o item número 15, a teoria magnética e a do meio ambiente. Vamos à leitura. Resta-nos examinar duas objeções. As únicas que realmente merecem esse nome porque se apoiam em teorias racionais. Uma e outra admitem a realidade de todos os fenômenos materiais e morais, mas excluem a intervenção dos espíritos. Para a primeira dessas teorias, todas as manifestações atribuídas aos espíritos seriam apenas efeitos magnéticos. Os médiuns ficariam no estado em que se poderia chamar-se sonambulismo acordado, fenômeno conhecido de todos os que estudaram o magnetismo. Nesse estado, as faculdades intelectuais adquirem um desenvolvimento anormal. Os círculos da percepção intuitiva se ampliam além dos limites de nossa percepção ordinária. Dessa maneira, o médium tiraria de si mesmo e, por efeito de sua lucidez, tudo quanto diz e todas as noções que transmite, mesmo sobre as coisas que lhes sejam mais estranhas no estado normal. Iniciando nossos comentários, precisamos trazer maiores informações acerca dos termos magnetismo, efeitos magnéticos e sonambulismo acordado. Segundo o dicionário Michaelis, magnetismo é 1. Propriedade que alguns corpos metálicos têm de atrair e reter outros metais. 2. Conjunto de fenômenos resultantes da propriedade magnética do ímã. 3. Na física, parte da física que trata desses fenômenos. Como podemos ver, a definição do dicionário é puramente material e, à primeira vista, não seria aplicável ao nosso estudo. Todavia, o mesmo dicionário traz um termo que, se nossa investigação estiver correta, serviu de degrau preparatório para o advento do Espiritismo um século após. Trata-se de magnetismo animal, que, segundo o dicionário, é a força que se supõe existente nos seres vivos, obtidas através de fluidos magnéticos com o poder curativo e capacidade de ser transmitida de um corpo a outro, segundo a teoria do médico alemão Franz Anton Mesmer, zoomagnetismo. O estudo do médico alemão gerou a doutrina do mesmerismo. Tal conceito já pode nos levar a um caminho em que tudo no universo está de certa forma ligado ou tendente a alguma forma de atração pelo magnetismo. Vemos isso também na ciência do geomagnetismo, que é o estudo da morfologia, origem e variação do campo magnético da Terra, magnetismo terrestre. Trazemos essas informações para demonstrar que, embora definições variem, quando aplicado à doutrina espírita, o magnetismo preserva a sua lógica, sendo igualmente compreendido espiritualmente, por caminhos muito semelhantes aos utilizados no magnetismo material ou no magnetismo animal de Mesmer. Na doutrina espírita, o magnetismo é aplicado ao exercício da mediunidade, onde o médium atua como magnetizador intermediário para determinado efeito espiritual. Vejamos o que Kardec nos traz no Livro dos Médiuns, capítulo 4, intitulado Da Teoria das Manifestações Físicas, item 74, inciso 3, onde os espíritos conceituam o que é fluido espiritual. Abre aspas. É o princípio elementar de todas as coisas. Fecha aspas. E após ser respondido sobre a variação dos poderes mediúnicos, no inciso 19 do mesmo item, Kardec adiciona a seguinte nota. Abre aspas. Estes fenômenos têm, sem dúvida, por princípio, o magnetismo, porém, não como geralmente o entendem. A prova
está na existência de poderosos magnetizadores que não conseguiram fazer que uma pequenina mesa se movesse, e na de pessoas que não logram magnetizar a ninguém, nem mesmo a uma criança, as quais, no entanto, basta que ponham os dedos sobre uma mesa pesada para que esta se agite. Assim, desde que a força mediúnica não guarda proporção com a força magnética, é que outra causa existe. Fecha aspas. E aqui podemos concluir que Kardec nos fala da causa espiritual. Agora, para fecharmos as questões de magnetismo e adentrarmos nas questões de sonambulismo, nos utilizaremos de um conceito básico de efeito magnético, que aqui utilizaremos de forma genérica. O efeito magnético é aquele que se manifesta pela criação de um campo magnético na região em torno da corrente. No caso espírita, o campo magnético nada mais é que fluido cósmico, que, combinado ao elemento espiritual, é utilizado por um médium ou magnetizador para determinado fim. Vejamos agora o conceito de sonambulismo trazido primeiramente pelo dicionário Michaelis. 1. Na medicina e na psicologia. Distúrbio caracterizado pela facilidade com que algumas pessoas andam, falam e realizam algumas atividades enquanto estão dormindo, sendo que, geralmente, não se lembram disso ao despertar. Noctambulação. 2. Em psicologia. Estado hipnótico com certas semelhanças com o sonambulismo. 3. Por extensão. Maneira de ser dos que parecem agir mecanicamente, sem saber como e por que o fazem. A primeira definição é tratada por Kardec na questão número 425 do Livro dos Espíritos, sob o aspecto espiritual, que acabam por refletir em ações do corpo e que trataremos mais pormenorizadamente em estudo próprio. Observemos, entretanto, mais especialmente a segunda definição, que refere-se diretamente ao sonambulismo induzido, também chamado de sonambulismo magnético, ou sonambulismo acordado. É essa teoria que levantam os críticos da comunicação mediúnica, a de que todos os médiuns ficariam numa espécie de hipnose ou sonambulismo acordado induzido pelo magnetismo sem a existência do elemento espiritual. Tal ideia não merece prosperar, pois, como já mencionado por Kardec e devidamente comentado, se tudo não passar de um efeito físico do magnetismo, estando ausente o componente espiritual, qual seria a explicação para tantas comunicações com mensagens e lições que fogem completamente ao conhecimento dos médiuns? Seria atribuir uma inteligência oculta à imaginação, algo que simplesmente não é razoável. Ademais, o sonambulismo aparece ao longo da história religiosa, sob a forma do êxtase, que, conforme explicam os espíritos na questão 439 do Livro dos Espíritos, a diferença entre o êxtase e o sonambulismo é que, abre aspas, o êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é mais independente. Fecha aspas. Vejamos agora algumas passagens do Velho Testamento acerca do êxtase. No Livro dos Números, capítulo 24, versículo 16. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus e o que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso, caído em êxtase e de olhos abertos. Também no livro de Ezequiel, capítulo 11, versículos 24 e 25. Depois, o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia, para uso do cativeiro, e se foi de mim a visão que eu tinha visto. E falei do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Também no livro de Atos, capítulo 9, versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. No Novo Testamento,
no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 22. E saindo ele, não lhes podia falar. E entenderam que tinham alguma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. Esses são apenas alguns exemplos dentre muitas outras passagens, cujo link com outras citações ficará disponível na descrição desse vídeo. Continuando a leitura. Não seremos nós quem contestará o poder do sonambulismo, cujos prodígios presenciamos, estudando-lhe todas as facetas, durante mais de 35 anos. Concordamos que, de fato, muitas manifestações espíritas podem ser explicadas por esse meio. Mas uma observação prolongada e atenta mostra uma multidão de fatos que a participação do médium, a não ser como instrumento passivo, é materialmente impossível. Aos que participam dessa opinião, diremos, como já dissemos aos outros: vede e observai, porque seguramente ainda não vistes tudo. E a seguir, lhes apresentaremos duas considerações tiradas de sua própria doutrina. De onde veio a teoria espírita? É um sistema imaginado por alguns homens para explicar os fatos? De maneira alguma. Mas então, quem as revelou? Precisamente esses médios de quem exaltais a lucidez. Se, portanto, essa lucidez é tal como a supondes, por que teriam eles atribuído aos espíritos aquilo que teriam tirado de si mesmos? Como teriam dado esses ensinamentos tão preciosos, tão lógicos, tão sublimes, sobre a natureza das inteligências extra-humanas? De duas, uma. Ou eles são lúcidos ou não são. Se o são, e se podemos confiar na sua veracidade, não se poderia admitir, sem contradição, que não estejam com a verdade. Em segundo lugar, se todos os fenômenos provêm do médium, deviam ser idênticos para um mesmo indivíduo, e não se veria a mesma pessoa falar linguagens diferentes, nem exprimir alternadamente as coisas mais contraditórias. Essa falta de unidade nas manifestações de um mesmo médium prova a diversidade das fontes. Se, pois, não podemos encontrá-las todas no médium, é necessário procurá-las fora dele. Esse item será dividido em 2 episódios. Portanto, finalizando a primeira parte desse item, vemos que Kardec reforça o que já foi dito anteriormente nos itens sobre as manifestações inteligentes e sobre o desenvolvimento da psicografia, onde comentamos sobre a riqueza da mediunidade do nosso querido Chico Xavier. Para um bom observador, fica claro que toda a inteligência, todos os conceitos e todos os ensinamentos transmitidos pelos médiuns não podem ser obra dos próprios médiuns. Tal gama de temas, estilos, idiomas e ciências não comportam em apenas algumas pessoas, especialmente quando se trata de um mesmo médium, trazendo mensagens em vários idiomas e ciências completamente antagônicas entre si. Com o estudo sério e persistente, certamente se chegará à conclusão quanto à multiplicidade de inteligências espirituais, ou, como são nomeadas nesse item, extra-humanas. Se você gostou desse episódio, compartilhe e deixe o seu like. Até mais, fiquem todos com Deus.